Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa terça-feira, né? Um vídeo bastante agitado, um vídeo bastante movimentado. Vamos falar aqui com vocês sobre muitas informações. Tivemos aí nessa terça-feira, né, o técnico Ramon Dias falando sobre o nosso Cruz Maltino de uma forma bem negativa, né? E infelizmente o carinho que o torcedor criou pela dupla Ramon e Emiliano durante toda essa passagem pelo Vasco em 2023, aos pouquinhos acaba indo embora. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, trazer também novidades com relação à preparação do Vasco da Gama para a partida que estará acontecendo depois de amanhã, quinta-feira, contra a equipe do Internacional em São Januário, trazer novidades também quanto à situação envolvendo a aquisição do volante Hugo Moura, as sondagens pelo volante Matheus Carvalho, vindas lá do futebol europeu, situação também envolvendo sondagens pelo lateral esquerdo Lucas Piton, conversa de renovação contratual do lateral esquerdo Vitor Luiz, e é claro, né, falar nesse Boa Noite Gigante sobre as duas, talvez, principais informações dessa terça-feira. A primeira delas, uma informação com relação a Evangelos Marinax, o multibilionário, magnata, grego de fato, torcedor, está interessado na SAF Cruz Maltina. Assim, se havia alguma dúvida, o martelo foi batido e não há mais. Hoje há uma grande certeza. O grego quer a SAF Cruz Maltina. E de acordo com um dos principais jornais aí, tá, de toda a Europa, o jornal inglês The Telegraph confirmou conversas do magnata grego com o Vasco da Gama e o grande interesse de Evangelos Marinax em adquirir a SAF Cruz Maltina. Além desse interesse, tá, torcedor, a situação é a seguinte: é provável que o diretor que passou pelo Arsenal, pelo Corinthians, pela seleção brasileira, Edu Gaspar, que hoje está ao lado, né, de Evangelos Marinax no comando da rede multiclubes que Evangelos Marinax desenvolveu com Nottingham Forest, com Olympiacos e também com o Rio Ave de Portugal, terá na figura do Edu Gaspar o grande nome que vai desempenhar um papel fundamental na gestão da Vasco da Gama SAF. A gente vai falar sobre tudo isso com vocês, fiquem calmos, fiquem tranquilos. E também, meu amigo torcedor, falar sobre uma situação, e a gente vai trazer essa informação aqui na introdução do vídeo, tá? Já de uma vez, uma informação aí que aconteceu agora há pouco, de fato, né? Já caiu agitando muitos bastidores aí da nossa colina histórica, que é sobre o ex-lateral direito Danilo e agora zagueiro. Danilo é um jogador que hoje tem contrato com o Juventus da Itália, é o capitão da seleção brasileira, um atleta que tem um contrato com o Juventus até o meio do ano que vem, e é um nome que hoje a diretoria do Pedrinho procura e quer a sua contratação. É um nome que desde a janela do meio do ano passado o Vasco já tentou contratá-lo, já buscou informações, já iniciou as conversas, e agora, como o Danilo, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, poderá assinar um pré-contrato, o Vasco está indo com tudo para cima do jogador. O Vasco quer a contratação do hoje lateral da Juventus Danilo, lateral da seleção brasileira Danilo, mas um jogador que já deixou bem claro para o mercado de um modo geral, que nesse momento o objetivo de carreira dele é dar um passo para trás, sair da posição de lateral e se tornar um zagueiro. Esse é o objetivo de carreira do jogador, é o planejamento de carreira do jogador, é isso que ele quer fazer. E o Vasco, né, tendo a sua zaga, uma posição tão carente, olha para o Danilo e observa o jogador como talvez o grande nome para iniciar esse processo de reformulação do elenco Cruz Maltino. Então, meu amigo, é claro, a gente vai trazer mais novidades, tá? Sobre a situação do Danilo no Acorda Vascão de amanhã. Então, desde já te aviso, fiquem ligados, fiquem de olho, fiquem atentos. Mas agora, nesse Boa Noite Gigante, a gente vem com muita notícia, muita informação e novamente não comigo, tá? Com meu grande amigo Adílio. Então, alô Adílio, lá do podcast, que teve participações no podcast Cruz Maltino, e hoje tem o canal do Mumuzinho na Colina, vem falar com vocês sobre Vasco. Então, Adílio, é o seguinte, o torcedor vascaíno quer ouvir tudo o que aconteceu nessa terça-feira agitada, e a bola novamente fica com você. E um aviso pra você aí, vascaíno que curte o nosso canal, fiquem tranquilos que amanhã a gente volta com Acorda Vascão às 7, com Fala Gigante à tarde e o Boa Noite Gigante à noite. Passamos sim esse último final de semana, esses 2 dias aí, tanto ontem quanto hoje, com apenas um vídeo, mas a gente volta com tudo a partir de amanhã. Então fiquem ligados, o Adílio vai trazer aí essas informações do nosso Vasco a vocês. Adílio,
Beijão. Fala daí, porque tem muita informação nessa terça-feira. Fala família vascaína, tudo bem? Somos o Muzinho da Colina e estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal do Gigante Vasco para te deixar muito bem informado de tudo que acontece no nosso clube de regatas Vasco da Gama. Você ainda não conhecia o nosso canal, não conhecia o nosso conteúdo, eu te peço que observe e pare tudo aí. Se você gostar, é claro, já chega se inscrevendo e eu te peço uma moral especial. Pegue o link aqui agora, coloca no seu grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram e Facebook para que mais vascaínos possam estar assistindo aí aos nossos conteúdos e, é claro, deixe o seu like maroto, porque quanto mais like você deixar agora, nesse exato momento do vídeo, mais esse vídeo aqui será recomendado para outros vascaínos. Então, muito obrigado. E temos muitas informações para falar para você aqui no dia de hoje, então não passe esse vídeo, não pule, observe, porque você vai sair daqui muito bem informado, valeu? Vamos de cara colocar aqui a primeira informação para vocês, que é sim, né, a Liga Forte, União e também a Rede Record tiveram aí, né, uma reunião com os clubes que fazem parte desse pacote, né, ali da LFU, lembrando que o Vasco faz parte da FLU. Então tá aqui, né, Record se encontra com clubes da LFU e mostra o seu planejamento para a Série A. Por que muito disso? A gente sabe que rolou assuntos aí que o Vascão da Gama poderia pular o muro da LFU e ir ali, né, para a Libra novamente, e perder o Vasco hoje em qualquer circunstância para a LFU é muito ruim, porque a audiência que eu e você, torcedor do Vasco, gera para as televisões é gigantesca, então não teria condições de perder esse ativo importante que somos nós, torcedores do Vasco, que é automaticamente o nosso clube. Então, teve essa reunião ali, eles alinharam tudo bonitinho para mostrar como é que vai ser a transmissão, tudo que vai acontecer no decorrer, né, dessa temporada de 2025, mostrar ali também os profissionais que vão, né, tá, de certa forma, trabalhando nas transmissões. Trago para você aqui os profissionais que vão estar aí à frente, é o Kleber Machado, a Paloma Totti, o Maurício Noriega, o Dodô, o Lucas Pereira, o Douglas Gonçalves, o Bruno, né, o João Brandão, o Bruno Laurence e o Salvo Espínola e o Alexandre Oliveira. Esses aí serão, né, os profissionais que estarão à frente das transmissões da TV Record aí no período que ela tiver à frente do campeonato 2025, aí no caso do Brasileirão. Uma coisa que eu não gostei é o seguinte, ela informa que não terá programações esportivas diariamente. Eu acho que isso aí é um erro gigantesco da parte da empresa. Por quê? Como é que você divulga o seu trabalho? Como é que você divulga, de certa forma, ali, né, para o torcedor no dia a dia, dentro da sua própria emissora, né, um programa que você está se dedicando a fazer, que é o Campeonato Brasileiro? Eu acho que o maior erro da Record está sendo esse. Sim, deveria procurar fazer um programa esportivo diariamente na sua grade, para que o torcedor vascaíno e o torcedor também do futebol brasileiro em si, ele pudesse ficar muito bem informado também pela Record. Mas ela optou em não fazer, e sim, terá inserções em relação a esporte naquela programação que a gente sabe da tarde, que é o Balanço Geral do Rio de Janeiro, e aí Balanço Geral de São Paulo, e assim vai. Então, o Vascão da Gama vai jogar na Record, vai jogar na Casa TV, vai passar pela Prime Video e possivelmente, né, a Premier está querendo comprar aí, né, os direitos de transmissão da Liga Forte União. Comprando, você terá 4 locais para você estar assistindo aí o jogão do nosso Vascão da Gama. E sim, né, a Liga Forte União tenta chegar aí à marca de 1 bi em arrecadação aí para poder fazer essa divisão. E claro, os clubes, ó, receberem um valor grande. Só para deixar bem claro para vocês aqui, se o Vasco permanecer na LFU, com certeza ele vai ser o primeiro ou segundo a receber a mais. Por quê? São 45% de cota de televisão ali de contrapartida iguais. O que é isso? 45% do total que for arrecadado dos contratos vão ser pagos igualitariamente para todos. Os outros 30% serão pagos ali por desempenho e os outros 25% por causa de audiência. A audiência do Vasco é altíssima. Então o Vasco, com certeza, aí, se tiver um desempenho melhor, automaticamente vai ser o primeiro ou o segundo ali, porque tem Corinthians e Vasco que vão brigar muito ali por essa audiência pela LFU. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E falando em Corinthians, a gente vai ter que falar um pouquinho desse senhor aí, né? Aproveitar esse gancho maravilhoso que a minha mente acabou me dando, e vamos falar um pouquinho sobre esse senhor que falou uma besteirinha, né? Saiu do Vasco da Gama da forma que saiu. Eu trouxe essa informação de exclusividade após o jogo contra o time do Criciúma, que ele tinha pedido para ser mandado embora. Ele chegou xingando todo mundo, chutando tudo dentro do vestiário. Quem acompanhava o nosso trabalho lá no podcast sabe o que eu estou falando. Eu trouxe essa informação. E hoje ele deu uma entrevista lá para o GE,
falando mal do Vasco, dizendo que o time do Corinthians é muito melhor do que o do Vasco, é um time muito maior, é um clube muito maior e tal. Assim, eu fico observando que o cara sai do Vasco, mas o coração dele parece que ficou aqui ou ficou magoado por algum motivo. Ou ele está tentando ali conseguir uma renovação de contrato. Só pode, Ramon Dias, porque você saiu daqui porque você quis, chutando balde, dizendo um monte de besteira, discutindo, xingando o jogador dentro de vestiário, porque eu tenho essa informação e trouxe depois, ela acabou se, né, externalizando aí para todo mundo ver que logo após o seu filho dar entrevista coletiva lá, o Dieguinho do Futebol Podcast, ele deixa bem claro que vocês entraram de uma forma diferente, né, gritando ali para ver se chamava a atenção dos jogadores, e os jogadores, com todo o respeito da palavra, que cagaram para vocês dois, e aí agora, né, você quer chegar e quer falar mal do Vasco. Sinceramente, se ele falasse que hoje o Corinthians tem o melhor CT que o do Vasco, que o Corinthians, né, nos últimos 20 anos vive o melhor momento desportivo do que o Vasco, eu concordaria com ele nenhum. Agora, dizer que o Corinthians é maior que o Vasco, você desconhece a história do futebol brasileiro, entendeu? Você desconhece a história do futebol brasileiro, entendeu? O Corinthians tem seu Mundial, ok. O Vasco não tem o seu Mundial, perdeu lá pro Real Madrid, tem 2 mundiais, perdão, que não é reconhecido, ok. Agora é aquilo. História, clube, esquece. Esquece. O Corinthians foi aparecer no cenário do futebol dos anos 90 para cá. O Vasco está no cenário do futebol desde quando o futebol se fez, né, presente aqui nas Américas. Então, assim, falar que o Vasco é menor do que o Corinthians é desconhecimento de futebol. Não estou nem botando aqui características, né, ali clubística. Estou falando de história. Falar que o Vasco é menor, o cara desconhece totalmente o que ele faz aí, né, de futebol. E é claro, né, o Lédio Carmona, como sempre, um gentleman, não poderia deixar de lado o que ele falou. Cara, o Lédio Carmona foi um cara, assim, que deu um tapa, sabe, com luvas de como é que é aquela? De veludo, vamos dizer assim, né? O Lédio Carmona disse que se discutir sobre essa situação é o seguinte, ó, mergulhar nesse mar de mediocridade é dar braçada no raso e passar vergonha. É um desconhecimento pueril do tema. Rancor explícito, alinhado de puxar saquismo de segunda linha, vergonha alheia, né? Tá aí uma das aspas que o nosso aí, Lédio Carmona, o Dom Carmon, né? O Lédio Carmona trouxe aí, cara, e eu tive a oportunidade de conversar com o Lédio após o jogo do Botafogo, ele, Ramon e também ali, né, outros funcionários da TV Globo. Cara, o Lédio Carmona é um cara sensacional, inteligência absurda e simples, não precisou xingar, gritar, não fazer nada, apenas mostrou e colocou o Ramon Dias no seu lugar. Mas tá aí, né? Saiu do Vasco, mas parece que o coração continua por aqui. Não tem jeito, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado da bola, negociações que estão acontecendo com o nome do nosso Vascão. Tá aí, né? Sabe quem é esse aí? Hugo Moura. Pois é, o Vasco, né, assumiu a dívida, né, que tem aí com o Hugo Moura, que é uma dívida que inicialmente... O Hugo Moura não, né? Na verdade, assumiu a dívida que tem com o Atlético Paranaense em relação ao empréstimo do Hugo Moura, que estava no valor de 1,5 milhão, só que com os juros passou a ficar ali no valor de 1.816.000 reais. O atleta, né, ele recebe aí cerca de 150 milhões de reais. O Vasco ali fez ali, né, um acordo juntamente com o Atlético Paranaense, efetuou um pagamento de 545 milhões de reais e será paga aí o restante, né, desse valor do empréstimo em parcelas em 6 meses. Então, o Vasco vai aí pagar esses valores referente ao empréstimo. E como é que fica, Mumu, em relação aí, né, à contratação dele? Porque ele tinha uma cláusula ali, né, de 5 jogos para ser relacionado, foi relacionado para esses 5 jogos, já estourou essa cláusula, como é que fica aí o contrato dele? Ele deve receber cerca de 2 anos de contrato, tá? De contrato, perdão, e o Vasco vai fazer o pagamento aí do jogador ao time do Atlético Paranaense. Tá aqui, né? O Vasco deve efetuar o pagamento referente à aquisição em definitivo em 12 parcelas, tá? De 833 mil reais mensal. O Vasco vai pagar aí o Atlético Paranaense pela aquisição em definitivo do atleta Hugo Moura, que deve ter aí um contrato no mínimo de 2 anos, tá bom? Esse pagamento será feito sempre no dia 25 de cada mês. Dia 25 do 1 começa a ser feito o primeiro pagamento e aí termina em dezembro do ano que vem. Só que tem um detalhe, a mensalidade de dezembro não é no dia 25 e sim antecipa para o dia 20, porque, né, ninguém quer passar Natal sem dinheiro, então o Atlético não ia dar esse mole pro Vascão. Mas tá aí, o Vascão da Gama vai ter, sim, esse jogador em definitivo e ele vai custar ao Vascão da Gama aí 833
R$ 1.000 aí, né, mensalmente aí pro Vascão da Gama. Tamo junto? Vamos falar aqui de um outro atleta importante também, que é esse aqui, ó, Matheus Carvalho. Sabia que estão de olho no Matheus Cocão do Vasco da Gama? Pois é, estão querendo levar Matheus Carvalho aí. Eu vou trazer essa informação aqui para vocês, para a gente poder debater, tá? Ó, Matheus Carvalho desperta interesse de clubes da Europa e da MLS. Tá aqui, ó. Scouts estarão em São Januário na partida contra o Internacional para observar o volante aí, informação do Lance Vasco, né? Ou do Vasco Lance. Então, tá aí, né? O Matheus Carvalho está sendo observado por clubes da Europa e também da MLS. E aí, você venderia Matheus Carvalho? Lembrando que ele custou ao Vasco apenas R$ 1 milhão. Qual o valor que você acha que o Matheus Carvalho deveria ser vendido? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Sinceramente, se você conseguir ali R$ 10 milhões, R$ 15 milhões, já está muito bem vendido. Você teria ali, cara, um lucro extraordinário numa compra que você fez de R$ 1 milhão, quando o Vasco trouxe ele, se eu não me engano, do Náutico, quando estava na terceira divisão e era a terceira opção por lá, mas é um atleta que ajudou bastante o Vasco nessa atual temporada, mas tem clubes aí na Europa e também na MLS de olho. Vamos aguardar para ver os desdobramentos e estaremos trazendo aqui para vocês mais atualizações em relação a isso, valeu? Outro atleta é esse aí, especulado, o Aleph Manga, né, que a gente já falou no vídeo anterior, mas agora tem aspas, tá? O Aleph Manga que falou aí sobre o interesse do Vasco da Gama. Eu vou ler aqui para você, tá aqui, ó. O atacante falou sobre o interesse do Cruz Maltino. Abre aspas aí, né, o Aleph Manga. Tá aqui, ó. A gente fica feliz pelo interesse do Vasco. O Vasco tem uma torcida apaixonada e gigantesca. Mas eu deixo isso com os meus representantes. Eu já jogava no Volta Redonda e eles, no caso, dirigentes, acompanhavam. Quem sabe que possa ser o Vasco ou outro clube da Série A. Mas eu fiquei muito feliz em receber essa notícia. Então tá aí, né? O jogador realmente teve uma sondagem ali referente aos seus representantes, foi passada por atleta ao Vasco, te procurou. Ele ficou feliz porque o Vasco é uma camisa gigantesca, a gente sabe disso. E muito pelo que ele passou, né, pelo erro pessoal dele, que ele acabou fazendo errado lá, se metendo com coisas de apostas erradas, e sim pagou na justiça o que tinha que pagar, a justiça determinou um prazo e ele cumpriu esse prazo. Agora a gente espera que ele possa ter realmente aí, né, entendido que ele não deve se meter com esse tipo de situação e que ele possa viver aí o restante da carreira dele em paz. É claro que sempre que acontecer alguma coisa com o Aleph Manga, a gente vai desconfiar, não só o torcedor do Vasco, como qualquer um outro torcedor, por isso ter acontecido. Mas aquilo, né? Ele merece uma segunda chance, sim. Agora eu queria saber de você, torcedor do Vasco. Ele mereceria, perdão, essa segunda chance aqui no Vascão ou em outro clube aí? Deixa aqui nos comentários para saber o que você acha. Só para passar aqui rapidamente números do Aleph Manga para vocês, tá? Na temporada 21 e 22, né? Ele teve 54 jogos, 16 gols e 7 assistências. Na temporada 22 e 23, tá carregando aqui a página, ele teve 25 jogos, 13 gols e 5 assistências. De 25 jogos, ele teve 18 participações em gols lá no Curitiba. E na atual temporada, que ele jogou bem menos por causa da punição, ele teve aí cerca de 10 jogos, 1 gol e 2 assistências. Então, é um jogador que faz muito gol e tem muita assistência. Queria saber de você do outro lado. Vale a pena entrar nessa briga ou não na contratação de Aleph Manga? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha aí. Outra situação aqui que a gente vai falar é sobre a possível renovação aí do Vitor Luiz, tá? Que está muito bem encaminhado. O Vasco já deu os primeiros passos em relação ao atleta para renovar com ele até o final de 2025. Lembrando que ele sai do Curitiba também. Ele rescinde com o Curitiba, vem ao Vasco da Gama ainda na gestão do Alexandre Matos, que o contrata até o final dessa atual temporada. Ele agradou, foi bem. E, internamente tem uma boa variação sobre o atleta. O Vasco está na iminência de deixar, já a gente vai falar sobre isso aqui, o Piton acabar saindo, então a gente vai já comentar sobre isso. Então é importante você ter um outro jogador experiente. O Leandrinho é um atleta que vai ser o lateral esquerdo do Vasco, a gente tem certeza disso pela sua capacidade, mas é importante ter alguém experiente ao lado dele. E sim, o Vitor Luiz já jogou no Botafogo, jogou no Palmeiras, já foi multicampeão na sua carreira, então automaticamente é um cara que sim, merece o respeito e a gente vai aguardar para ver. O Vasco vai iniciar essas conversas, mas a Emanuele Ribeiro, que trouxe essa informação, deixou o seguinte: as conversas, no entanto, só devem avançar após o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai aguardar o campeonato acabar, falta 5 rodadas, e aí automaticamente a gente vai ver ali algumas renovações, né, e contratações chegando. E espero que bastantes dispensas aí, porque o Vasco está com um elenco super inchado. Fora o que pode voltar. Serginho, Zé Gabriel,
né? Entre outros jogadores aí que estão emprestados, o Propósito, o menino Propósito, o Figueiredo, que já está no Rio de Janeiro, entendeu? O Barros, que está no Amazonas. Tem muito jogador emprestado que pode voltar aí. Vamos aguardar como é que vai ser essa composição aí desse novo elenco para 2025. Vamos junto? Vamos falar um pouquinho sobre o Lucas Piton, já que a gente falou de um lateral que está tentando renovar, o outro que já renovou até 2027, pode estar saindo do nosso Vascão da Gama aqui. Eu vou pegar aqui a matéria, que é o seguinte: o Vasco trabalha com a possibilidade de vender o Lucas Piton em breve, tá bom? O Cruz Maltino tem expectativa de receber uma boa proposta pelo lateral esquerdo após a atual temporada. Isso é a informação lá do GE. Lembrando que, tá? O Vasco espera receber cerca de 8 milhões no mínimo aí de euros para poder aí estar vendendo o atleta Lucas Piton. Deve bater aí na casa de uns 40 milhões de reais. Você acha que é um valor justo pelo Lucas Piton? Um jogador que chegou ao Vasco por 16 milhões de reais e meio, podendo ser vendido aí por 40 milhões. Aí sim, se a casa acontecer o valor nessa cifra de venda, o Vasco passa a aprender a vender e ganhar dinheiro com atletas. Porque, né, nas últimas vendas que teve e agora com essa possível venda do Orediano, para mim tá trocando dinheiro. Comprou por 20, vende por 20, é loucura. Você tem que comprar por 20, potencializar e vender pelo dobro, no mínimo, que é o que possivelmente possa estar acontecendo aí com a venda do Lucas Piton. Vamos aguardar também que, a cena dos próximos capítulos, estaremos aqui para deixar você muito bem informado em relação a isso. Bom, esse é um outro atleta também que pode deixar o Vasco, como a gente disse no dia de ontem. Duas equipes estão atrás dele. A primeira é o Bahia. Sim, o Rogério Ceni quer o jogador lá, já foi treinador dele no São Paulo, como eu disse para vocês anteriormente. É um atleta que ele agrada muito ao futebol que ele joga, ao Rogério Ceni, mas também agrada a um outro técnico do futebol brasileiro, que é lá o do Palmeiras, o Abel Ferreira, que gosta muito do modelo de jogo dele, e a gente sabe o poder e a força que o Abel Ferreira tem em cima do futebol ali, né, do Palmeiras. Se ele entender e querer o atleta de verdade e pedir para contratar, não vai ter para o Bahia, não vai ter para ninguém. Eu acho que ele vai para o Palmeiras, que sim, é uma camisa maior, multicampeão, está sempre nas finais. Claro que o Léo vai pensar muito por esse lado. Caso ele for, boa sorte para ele. É um jogador que, eu já falei aqui, eu gosto muito dele, mas é muito contestado aqui no Vasco da Gama. Pegam muito no pé dele. Ele tem seus erros, mas eu sempre falo para vocês, se tudo que acontece no Vasco fosse culpa do Léo, tava bom. Mas não é o caso, não é culpa tudo do Léo, né? O próprio Piton, que pode ser vendido também, vinha muito, mas muito mal aí nos últimos tempos. Então, assim, a gente espera realmente aí que o Vascão da Gama possa, quem sabe aí, tá fazendo essas negociações, arrecadando uma boa grana para ir no mercado aí após essa reestruturação financeira, com tudo equilibrado. Vai ser importante esses recursos entrando para a gente poder, quem sabe, tá contratando aí mais jogadores. Estamos juntos? Vamos falar um pouquinho sobre o Kehler, que sim, é um outro atleta que deve deixar o Vasco. Por quê? Altos salários. Ele é muito bem avaliado dentro do Vasco, né? O staff gosta, a comissão técnica gosta. Cara, é um jogador agregador de grupo, mas o salário que o Kehler recebe é muito alto. Lembrando que ele vem de empréstimo do Internacional, então o Vasco pega o salário que é dele lá, paga a parte ou o salário inteiro, só que é um salário muito alto para um goleiro reserva. Lembrando que ele não teve oportunidade na temporada 2025 de jogar. Nem quando nasceu a filha lá do Léo Jardim, o Léo Jardim deixou o cara jogar. O Léo Jardim foi lá pro Nascimento, voltou para ir para a partida. Ainda bem que foi, porque foi na Copa do Brasil, a gente ganhou nos pênaltis, o Léo Jardim salvou. Mas o que acontece? O Kehler é bom jogador, bom goleiro, desempenhou muito bem no Internacional no período que teve lá como titular, só que no Vasco ainda não teve essa oportunidade. E a gente se espera que ele possa aí, né, caso ficar, possa ter uma negociação. Quem sabe aí o Vasco possa pedir ali uma redução de salário até e ele continue. Ou então ele volta lá para ir para o Internacional, aonde ele não tem espaço, tá? Mas, Mamu, ele também não tem espaço aqui. Mas aqui, não é que ele não tem espaço porque o clube não quer. É porque o Léo Jardim não deixa. Mas lá, realmente, o clube não quer ele. Então, ele não tem espaço lá. Vamos observar o que vai acontecer com a vida aí do nosso goleiro Kehler, tá bom? E o outro goleiro que tá aqui é o Léo Jardim, porque tem aquele imbróglio e vai renovar, não vai renovar, vai renovar, não vai renovar. Fui atrás de informações e sim, Léo Jardim está muito próximo de renovar com o Vasco, está muito próximo de o Vasco anunciar a renovação do nosso goleiro aí, que, cara, tem contrato até o final de 2025, com gatilho de renovação até 26, mas o Vasco quer ampliar bem esse contrato. Até onde eu consegui apurar, pode ser que esse contrato chegue até o final de 2029. Vamos aguardar aí para ver o desenrolar dos próximos capítulos, mas fique tranquilo que o nosso goleirão quer ficar aqui, se adaptou à cidade, gosta do clube, a torcida ama ele, e sim, ele quer, quem sabe, se tornar um ídolo aqui, batendo campeão de algo, porque tudo que ele já fez agora, se tiver um título, ele vai se tornar ídolo aí
de parte da torcida. Vamos aguardar, mas sim, né, a pretensão é, quem sabe, de chegar aí com, né, o contrato dele até o final de 2029, dando para ele aí 5 anos de contrato, que merece. Deram 5 anos de contrato para o Cleiton, não vão dar para o goleiro que salvou a gente de um rebaixamento, que fez defesas de milhões para a gente na Copa do Brasil, classificando em 3 situações de pênalti, chegando à semifinal. Seria loucura não fazer isso pelo nosso goleiro. Junto? Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse menino estrela que sim, já está ali, né, fazendo a transição, já está correndo em volta do campo, já está dando aquele toquinho na bola, mas calma, torcedor, só volta no ano que vem. Ele e o Adson também está fazendo ali sua preparação física muito bem, até soltar a imagem do Adson aí fazendo, né, academia e tudo, só que eles só voltam a partir do ano que vem, não voltam esse ano mais. Sim, vão se preparar para essa pré-temporada que vai ser muito forte e muito rápida. Pela antecipação do calendário, essa pré-temporada corre o risco aí de ser um pouco atropelada. Mas lembrando, o Vasco vai fazer a pré-temporada no Rio de Janeiro, no CT Moacir Barbosa. Estaremos lá para fazer a cobertura. Estamos em contato com a assessoria para entender um pouco melhor como é que isso vai ficar. Mas sim, tendo espaço da mídia lá, nós estaremos para fazer a cobertura para vocês diretamente do CT Moacir Barbosa. Tamo junto? E sim, agora para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, vamos falar sobre o treinamento de hoje. Vascão da Gama aqui treinou muito forte na parte da manhã, se preparando aí para esse jogo contra o Internacional na quinta-feira aí. O Vascão necessita vencer para chegar a 46 pontos e aí sim garantir de vez a sua vaga lá, né? Garantir a nossa vaga, na verdade, vamos dizer assim, na primeira, aos 46 pontos, garantir ali a vaga na Sul-Americana, perdão, e sim encostar no Bahia e também ali no time do Cruzeiro, para quem sabe chegar num G8 aí, se classificar para uma pré-Libertadores. Pode dar G9? Pode dar G9, mas eu quero garantir logo no G8, é que eu quero me garantir, sinceramente, logo essa posição. Tamo junto? E para finalizar aqui, que eu esqueci, rapaz, já ia passar aqui e não ia falar sobre isso, eu nem coloquei aqui slide, por isso que eu acabei esquecendo. Tá aqui, né? Saiu uma informação importante, né, lá na CNN Brasil, que é o seguinte, bora lá, é sobre o Grego aí, o magnata que quer comprar o Vasco da Gama. Eu vou virar para cá para poder ler a matéria e depois a gente contextualiza, tá? Jornal inglês, né, Telegraph, confirma a conversa do magnata grego com o Vasco. Então tá aí, né, a imprensa inglesa tá confirmando aí que sim, tem conversas entre Vasco e também o magnata lá grego. Então tá aqui, ó, Evangelos Marinati, o bilionário grego proprietário do Nottingham Forest, está em negociação para adquirir uma participação majoritária do Vasco da Gama. Caso o acordo se concretize, é provável que o ex-diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar, desempenhe um papel profundamente na gestão do clube. A informação veio do jornal, né, Telegraph, no caso ali da Inglaterra. E tá aqui, ó, o proprietário do Nottingham Forest é dono também do Olympiacos, tradicionalmente, o clube mais vitorioso da Grécia, além do próprio Forest e do clube português da primeira divisão, Rio Ave. Ele é dono desses 3 clubes, tá? Tanto do Olympiacos, tanto do Nottingham Forest e também do Rio Ave. Lembrando que o Rio Ave é quem contratou por empréstimo, né, lá o Cleiton. Quer agradar o vascaíno, Marinates? É só você comprar logo essa bomba e mandar aí, deixar no teu clube de Portugal, porque aí ele joga bola, porque aqui ele não consegue desempenhar de jeito nenhum. Mas tá aí, né? Tem essa conversa aí importante. A gente espera para ver o que vai acontecer em relação. O Pedrinho deixou bem claro. A intenção é vender a SAF, ponto, acabou. Ele quer vender a SAF, tá pensando nisso, mas também não adianta atropelar. Ele vai ver realmente qual é o investidor, vai fazer uma due diligência correta. Não a due diligência igual aconteceu aí, né? Que o nosso VP jurídico, o Felipe Carregal, disse: uma due diligência, né, modo Google, né? Chegaram lá, pesquisaram sobre a empresa e simplesmente colocaram lá. Não vai ser dessa forma, a gente espera aí que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, tá bom? Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui os comentários que eu vou responder novamente a todos vocês. Valeu? Fiquem com Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando aí, né, esse final de noite de vocês, ó. Um beijão.